Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Nos nossos estudos da oração do Pai Nosso, nós estamos olhando frase por frase do nosso Senhor, o que é que Ele pode nos ensinar sobre a nossa vida, sobre a nossa devoção e sobre como nós podemos nos relacionar com as pessoas. A oração do Pai Nosso é muito mais do que somente um modelo a ser usado, certamente muito mais do que uma oração a ser repetida, mas ela também é muito mais do que somente um modelo. O que nós encontramos aqui é o coração das prioridades do nosso Senhor e a demonstração daquilo que precisa ser melhorado e desenvolvido na nossa vida. Nós encontramos aqui elementos que manifestam a nossa devoção íntima e pessoal com o Senhor. Nós vemos aquilo que manifesta a nossa devoção comunitária com Ele e, por fim, a nossa devoção pública. Falando sobre essa devoção pessoal, John Stott diz o seguinte: é sempre sábio, antes de orar, passar algum tempo lembrando deliberadamente quem Deus é. Só então devemos ir ao nosso Pai amoroso do céu com devoção e humildade e confianças adequadas. A vida de oração que o nosso Senhor Jesus Cristo ensina na oração do Senhor, na oração do Pai Nosso, é que muito antes de começar a falar sobre aquilo que está no nosso coração, ou de falar sobre aquilo que permeia as nossas necessidades, nós precisamos nos voltar para Deus e lembrar quem Ele é. Mas nós precisamos também relembrar que quando nós oramos essa oração, nós refletimos um compromisso comunitário. Olha o que o William Barclay fala sobre essa oração. A oração do Pai Nosso não nos ensina a orar ao meu Pai. Ela ensina-nos a orar sobre o Pai Nosso. É muito significativo que na oração do Senhor as palavras eu e meu nunca ocorrem. É verdade que Jesus veio para tirar essas palavras da nossa vida e colocar em seu lugar nós e nossos. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele ensina a sua mensagem, Ele quer tirar o egoísmo de nós e a preocupação individual e colocar em nós um interesse genuíno por outras pessoas. As palavras nós e nosso são usadas com frequência nessa oração, porque essa é a oração da comunidade dos discípulos. Os seguidores de Jesus Cristo oram essa oração. Eles fazem essa oração não simplesmente como algo que falam, que professam, não como uma reza, mas como algo que é genuíno e verdadeiro sobre essa comunidade preocupada uns com os outros. Mas é também mais do que isso. Mais do que um ato de devoção entre nós e o nosso Deus e entre nós como comunidade, essa oração é um ato de devoção pública. Existe algo acontecendo no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com a nossa comunidade que nos prepara para então chegarmos diante do mundo e no mundo vivemos as prioridades do reino de Deus. Frank Lembark disse o seguinte: a oração do Pai Nosso é a oração mais usada e menos entendida. As pessoas pensam que estão pedindo por alguma coisa, mas elas não estão. Elas estão oferecendo algo a Deus. Essa é uma oração não de intercessão, essa é uma oração de alistamento. Existe algo nessa oração em que nós estamos nos preparando para dizer mais do que somente aquilo que nós queremos, mais do que somente as nossas intercessões e os nossos pedidos. Existe um alistamento, uma vontade de um Deus soberano que deve ser feita viva, que deve ser feita percebida em nossas vidas. Na semana passada nós falamos que a oração ela serve como uma afirmação da soberania de Deus. Quando nós oramos, venha a nós o teu reino, nós estamos afirmando a soberania de Deus. Mas quando nós oramos, faça a tua vontade, nós estamos nos alistando para algo que é maior, que é superior, que é mais do que somente afirmar
a soberania de Deus. É um ato de se submeter a essa vontade. Hoje nós olhamos para a oração do Pai Nosso como uma oração que nos ensina submissão. Mais do que somente afirmar o que Ele diz e afirmar e querer o que Ele quer. Hoje nós vamos aprender a nos render diante da vontade do nosso Deus. Até aqui nós olhamos para a oração do Pai Nosso e nós vimos o seguinte. Nos versículos 9 e 10 do capítulo 6 de Mateus nós lemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós corrigimos a nossa visão. Nós aprendemos a olhar para o alto, para os nossos irmãos e para olhar para o mundo à nossa volta. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós vimos que o nosso coração precisou ser corrigido. Nós queremos ser testemunhas dessa santidade de Deus no mundo. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós afirmamos a soberania de Deus e nós buscamos pelos interesses e prioridades do reino, porque o nosso desejo está no reino de Deus e nas coisas que são de Deus. Mas hoje nós nos entregamos a essa vontade. Hoje nós nos rendemos ao seu poder. E hoje nós declaramos, seja feita a tua vontade. Mas o que é que o Senhor quer nos ensinar? Quando Ele nos diz que devemos orar para que a vontade de Deus seja feita. Observe que Ele diz, seja feita na terra como ela já é no céu. Existe algo sobre a vontade de Deus que ela já foi apresentada, que ela já foi definida, que ela já foi decretada. Existe na esfera divina, na esfera da eternidade, algo a respeito dessa oração que ela já é completamente verdadeira. E a bem da verdade, não existe nada no mundo que possa impedir com que a vontade de Deus seja realizada. A vontade de Deus vai ser feita. O que Ele disse, Ele vai cumprir. O que promete, Ele vai cumprir. Em que sentido, então, nós vamos orar por aquilo que já é? Em que sentido, então, nós podemos nos voltar para o Senhor e dizer, faça a tua vontade, quando nós sabemos que Ele vai fazer a vontade dEle? O que é que significa clamar para que essa vontade divina, decretada e definida na eternidade, seja realizada na terra onde nós estamos? O que significa fazer essa oração? Se você observar esse texto, tal como apresentado no Evangelho de Lucas, você vai perceber que essa sentença não está lá. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso no Evangelho de Lucas, Ele diz, venha o teu reino. E ao que parece, Mateus nos explica o que isso quer dizer. Seja feita a tua vontade. Vir o reino é a realização da vontade do Pai. Mas nós aprendemos, tal como o texto está no livro de Mateus, que nós precisamos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uma é afirmar a soberania de Deus e o outro é se submeter a ela. Uma coisa é saber que a vontade de Deus vai ser feita. Uma coisa é entender pelas Escrituras que quando Deus diz, Ele cumpre, que quando Ele fala, Ele faz. Uma coisa é entender isso, explicar isso de maneira teológica. Mas existe algo muito mais profundo aqui, que é dizer, Senhor, eu sei que a tua vontade vai ser feita, mas eu quero que ela seja feita. Eu quero ver a realização dessa vontade, mesmo quando a tua vontade não é exatamente a minha vontade, não é a minha preferência. Eu quero ver a tua vontade ser feita nessa terra, do mesmo modo como ela já está definida e decretada nos céus. Isso significa para nós pelo menos três coisas. Significa que a nossa submissão, ela é em primeiro lugar um ato de confiança. Nós estamos dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, como quem diz, nós confiamos na tua palavra, nós confiamos na tua vontade. Era como se nós pudéssemos dizer o seguinte, Senhor, permita-nos experimentar a tua boa vontade. Se nós pudéssemos, talvez, interpretar um pouco essa tradução, em Mateus capítulo 6, versículo 10, nós diríamos, permita-nos experimentar a tua boa vontade. Nós olhamos para essa expressão da vontade de Deus e nós queremos dizer, faça com que isso se realize em nós. Nós queremos a experiência da tua vontade nas nossas vidas.
Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos em Romanos capítulo 12, versículo 2, o seguinte lembrete: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, tal qual Paulo descreve, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas existe uma experiência dessa verdade. Existe uma experiência dessa verdade que precisa de uma atitude. Algo precisa acontecer. Nós não podemos viver nesse mundo de acordo com os padrões desse mundo, mas nós precisamos de uma transformação, uma renovação da nossa mente. E quando isso acontece nas nossas vidas, pelo trabalho do Espírito de Deus em nós, nós somos habilitados a experimentar a vontade de Deus. E Paulo define a vontade como boa, ele define a vontade como agradável, ele define como perfeita. Todas essas características são descrições perfeitas e corretas a respeito da vontade de Deus. Mas cabe a nós querer experimentar essa vontade. Cabe a nós o ímpeto de buscar não se amoldar a esse mundo para que nós possamos experimentar isso, para que possamos ter a experiência do salmista no capítulo 34 dos Salmos, que diz o seguinte: provem e vejam que o Senhor é bom. Existe uma bondade divina que precisa ser experimentada. É muito mais do que afirmar, é muito mais do que repetir, é muito mais do que descrever. A experiência de Deus e da sua vontade é algo que transforma a vida. Ele diz: como é feliz o homem que encontra refúgio em Deus. Existe felicidade em experimentar proteção em Deus, em desfrutar da bondade de Deus. Experimentar a vontade de Deus em dias difíceis é muito mais do que simplesmente lembrar que a Escritura diz que Ele é bom. Quando nós vemos a nossa vida ruir, quando nós vemos a nossa vida se desfalecer, quando os nossos pilares de segurança, o nosso trabalho, a nossa família, quando eles são afetados, experimentar a vontade de Deus nesses dias é muito difícil. Qualquer um de nós pode voltar os olhos para as Escrituras e encontrar uma série de versículos que falam sobre a bondade de Deus, sobre a vontade de Deus. Mas a experiência da boa, perfeita e agradável vontade de Deus é um ato de intimidade e de relacionamento que manifesta profunda confiança em quem Deus é, apesar das situações. O mundo pode estar ruindo, os pilares de confiança podem ter sido abalados, mas a nossa confiança permanece no Senhor, que é bom. No Senhor que manifesta uma vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Orar seja feita a tua vontade é orar como um ato de confiança, ainda que eu não esteja vendo, ainda que eu não esteja enxergando, eu confio na tua vontade. E experimentar a vontade de Deus muitas vezes precisa acontecer através do conhecimento da palavra dele. Observa o que o salmista diz no Salmo 119, como são doces as palavras do paladar, como são doces as tuas palavras mais do que o mel para minha boca. Eu ganho entendimento por teus preceitos e eu odeio o caminho da falsidade. A experiência da bondade e doçura de Deus acontece através do estudo apaixonado e aprofundado da Escritura, onde nós conhecemos o nosso Senhor, onde nós vemos a sua grandeza, onde nós encontramos a sua bondade. Abrindo as Escrituras, nós ouvimos a voz de Deus, e quando nós prestamos atenção naquilo que o Senhor nos ensina, nós somos convidados a um relacionamento de confiança, dependência, intimidade com Ele, nesses dias difíceis, nesses dias de caos. Nós encontramos no Senhor a boa vontade que dirige a nossa vida. Paulo vai dizer: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Nós podemos orar como Paulo orou pelos nossos irmãos da igreja de Colossos tantos anos atrás.
para que nós possamos ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Deus quer revelar a vontade dEle a nós. Deus quer se manifestar a nós. Deus quer ter conosco intimidade de maneira profunda. E esse ato de confiança, de dizer, eu confio na Tua vontade, eu confio na Tua vontade, mesmo quando eu não vejo, eu me entrego. Nós aprendemos que orar com o Senhor e dizer, faça a Tua vontade, é um ato de confiança, é um ato de voltar-se para Deus. É um ato de acalmar as nossas ansiedades. É um ato de entregar as nossas ansiedades, sabendo que Ele cuida de nós, e de confiar nesse Deus que manifesta uma vontade que é boa, uma vontade que é agradável, uma vontade que é perfeita. E essa é a confiança que nós devemos ter quando nós oramos. Faça a Tua vontade. Mas se nós quisermos realmente orar essa oração, se nós realmente quisermos fazer dessa oração uma oração para as nossas vidas, nós vamos precisar de um tom de submissão que diz que nós precisamos mais do que confiança, nós precisamos de conformidade. Nós vamos precisar conformar a nossa vida diante da vontade de Deus. É mais do que somente confiar nele. Porque se nós quisermos realmente que essa vontade seja feita na terra como ela é nos céus, nós temos que olhar para a nossa vida e dizer, Senhor, faça a Tua ou cumpra a Tua boa vontade em nós. Nós queremos que a Tua boa vontade seja verdadeira na nossa vida. Nós queremos que a Tua boa vontade seja realidade na nossa vida, no nosso comportamento. E por isso que quando nós voltamos para as Escrituras, nós percebemos que ter a vontade de Deus viva em nós significa viver em obediência a Ele. Observe o que o salmista diz no Salmo 40. Eu tenho grande alegria em fazer a Tua vontade, ó Deus. A Tua lei está no fundo do meu coração. Aquilo que o Senhor ensina na Sua palavra está no meu coração. E a minha alegria é viver de tal forma a obedecer essa lei. Observe, a vontade de Deus não é algo somente para ser experimentado. A vontade de Deus é algo para ser feito. Existe algo na nossa vida que precisa ser conformado à vontade de Deus, se nós quisermos fazer a vontade de Deus. Nesse sentido, significa abandonar a nossa vontade e adotar a vontade de Deus para as nossas vidas. E fazer a vontade de Deus era o modo de vida de Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes o nosso Senhor diz, como Ele diz em João capítulo 4, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A vida de Jesus Cristo era uma vida de realização da vontade de Deus. Ele queria que sua vida fosse a viva demonstração da vontade de Deus para que ele pudesse fazer essa vontade. Não somente experimentar, realizar, colocar para funcionar. E quando nós vemos a vontade de Deus como algo que tem que ser feito, nós entendemos que a nossa vida precisa ser conformada a dele. Nem todas as nossas vontades são legítimas, nem todos os nossos sonhos e desejos são legítimos, nem todas as nossas buscas e anseios são legítimos. Nós precisamos conformar o nosso desejo marcado pelo pecado, pelo egoísmo, e fazer com que ele seja conformado com a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Esse é o modo de vida do cristão. Observe o que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 7. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. A vida com o Senhor Jesus Cristo não é definida somente por atos religiosos, não é demonstrada somente por devoções, não é somente demonstrada por clamores. A verdadeira vida com Deus é uma vida de fazer a vontade do Pai, de fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas pensam que a vida com Deus ela acontece em um lugar específico, em um horário específico, em uma celebração específica.
E embora isso faça parte da nossa vida comunitária com Deus, a nossa vida com o Senhor, ela é realizada quando nós fazemos a vontade dEle. De que adianta clamar Senhor, Senhor e não fazer o que Ele fala? De que adianta dizer Senhor, Senhor e não ter a reverência devida a Ele que é nosso Senhor? De que adianta clamar Senhor, Senhor, se nós não vamos nos submeter à vontade do nosso Senhor? Ele é Senhor sobre nós, Ele exerce senhorio, autoridade sobre nós. A nossa resposta tem que ser uma resposta de obediência, de fazer a vontade dEle. Essa é a vida da igreja. Observe o que Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 12. Pois quem faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, é esse que é o meu irmão, é esse que é minha irmã e minha mãe. Jesus Cristo diz que a sua comunidade, os seus seguidores, os seus discípulos, eles estão unidos em um propósito de fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é simplesmente algo que nós experimentamos à medida que nós aprofundamos o nosso relacionamento e a nossa intimidade com Ele. É algo que conforma a nossa vida, que transforma a nossa vida e que faz com que agora nós tenhamos nas nossas prioridades e preocupações fazer o que Ele quer que seja feito. A vontade dEle, a prioridade dEle, os princípios dEle, os preceitos dEle. Mais do que somente confiança, mas também conformidade. Quando nós oramos, seja feita a nossa vontade, nós estamos dizendo, transforma as nossas vidas, Senhor. Lá no fundo do nosso coração, moram desejos terrivelmente pecaminosos. No nosso coração moram pensamentos que são terrivelmente assustadores. Existem vontades que não condizem com a Tua palavra, que não condizem com o Teu caráter. Senhor, transforma a minha vida. Não permita que os meus olhos vejam o que o Senhor não quer que eu veja, que os meus ouvidos ouçam o que o Senhor não quer que eu escute. Não permita que eu faça aquilo que o Senhor não aprova. Não permita que a minha vida seja marcada pela hipocrisia de quem diz Senhor, Senhor, mas vive uma vida sem se submeter a esse senhorio. Orar, seja feita a tua vontade, é pedir que Deus performe uma cirurgia sem anestesia no nosso coração. É pedir para que Ele remova o que não presta em nós e que Ele transforme em algo que possa ser útil ao reino dEle. Orar, seja feita a tua vontade, é pedir, Senhor, transforma a minha vida. Confiança de quem experimenta boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas esse desejo de conformidade com quem Ele é, está no coração desse pedido. Mas eu ousaria dizer que tem mais um elemento que nós aprendemos aqui. Eu ousaria dizer que não só confiança e conformidade, mas também coragem. Existe algo nessa oração que exige profunda coragem. Nós não conseguimos orar essa oração no sentido mais profundo que ela tem, sem um ato deliberado de coragem. Nós não conseguimos dizer, venha teu reino e faça a tua vontade, entendendo o que isso significa para nós como indivíduos e comunidade, sem que exista esse ato de profunda coragem. Nós precisamos de coragem para dizer isso para o Senhor. Realiza a tua boa vontade através de nós. Essa é uma oração de alistamento. Essa não é uma oração de petição. Essa é uma oração que Deus vai usar
para quebrar você. Que Deus vai usar para transformar a sua vida. Essa não é uma oração simples de se fazer. Quando o autor de Hebreus fala sobre a vida cristã, ele diz o seguinte: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam dele o que ele prometeu. O que o autor de Hebreus está dizendo é que a vontade de Deus um dia vai ser terminada. Um dia nós teremos feito. E que dia é esse em que nós teremos encerrado o fazer a vontade de Deus? Quando nós somos perfeitos nessa terra? Quando finalmente todos os nossos pecados forem extirpados e nós andarmos por aí exatamente como Jesus seria? Não. O autor de Hebreus está dizendo que um dia nós vamos morrer. E o dia que esse dia chegar, nós vamos receber do Senhor o que Ele nos prometeu. Mas até lá, vocês precisam perseverar. Existe algo nesse mundo, existe algo nessa experiência humana que nós estamos enfrentando aqui, que é extremamente oposta à vontade de Deus, que é extremamente antagônica àquilo que Ele quer, e pedir para que a vontade de Deus seja feita através de nós, exige a coragem de enfrentar aquilo que está contra a vontade de Deus. O nosso mundo, os nossos ideais, as ideologias que nós vemos, elas estão todas contrárias ao nosso Senhor. E dizer, seja feita a tua vontade através de mim, significa coragem para enfrentar essas coisas. Significa coragem para se levantar como um súdito desse reino e proclamar a vontade de Deus em um mundo que não quer ouvi-la. Exige perseverança até a morte. E a vontade de Deus é extremamente contracultural. O que Ele quer de nós é extremamente contracultural. 1 Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, e ele completa, que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Dizer seja feita a tua vontade através de nós não é simplesmente dizer que a pornografia é um ato depravado, contrário à vontade de Deus, mas é ter a iniciativa de abandonar e de lutar contra ela. De lutar contra mulheres que estão sendo escravizadas e drogadas para que homens, dotados de uma masculinidade tóxica, se toquem em casa e se sintam melhor. Significa dizer que nós abominamos o divórcio, que nós abominamos a traição, que nós abominamos a imoralidade sexual, que nós abominamos relacionamentos que não são em conformidade com a mensagem de Deus, que nós não aprovamos o adultério, que nós não aprovamos o homossexualismo, nós não aprovamos atitudes que são imorais, de acordo com o caráter santo do nosso Deus. A vontade do nosso Senhor é contracultural. A vontade do nosso Senhor exige coragem, perseverança. Nós não somos fanáticos. Nós não sairemos com placas por aí. Mas nós não abrimos mão das nossas convicções. Gentis como Cristo foi, mas verdadeiramente claros como Ele foi também. Mesmo que isso nos custe privilégio e prestígio. Nosso Senhor foi extremamente gentil nos seus contatos, mas quando necessário, levantar a voz como profeta para dizer a vontade de Deus, o nosso Senhor não se absteve de fazer isso. Paulo não se absteve, os discípulos e os apóstolos não se abstiveram. Nós precisamos aprender a viver a fina tensão desse desejo de revolução que o Evangelho impõe e a suavidade do jugo de Cristo.
Nós precisamos entender a coragem de enfrentar esse mundo com a verdade de Deus, sem abrir mão dos seus preceitos morais, em um ambiente onde as pessoas são profundamente sensíveis. Mas nós não podemos abrir mão da verdade de Deus. Ela é contracultural. E se nós estamos dizendo, orando, faça a tua vontade através de nós, nós estamos dizendo que nós também somos representantes dele aqui. E que sobre nós existe essa responsabilidade. Coragem. Coragem. Porque se nós levarmos o nosso Senhor a sério, se nós levarmos a vontade de Deus a sério, nós vamos enfrentar perseguição. Paulo, quando saiu pelo mundo proclamando a verdade do Evangelho, ele foi odiado e perseguido. Um dia ele foi alertado: se você for até a Jerusalém, lá você vai ser preso e lá você vai perder a sua vida. Um profeta chega diante de Paulo e diz: o Espírito me disse, se você for a Jerusalém, você vai morrer. Paulo disse: por que vocês estão preocupados? É para lá que o Senhor está me levando, e é lá que eu vou morrer. Em Atos, capítulo 21, Lucas e aqueles que estavam com ele dizem o seguinte: como não pudemos dissuadi-los, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Existe um elemento da vontade do Senhor que é boa, que é perfeita e que é agradável, e que inclui que o seu apóstolo seja preso e morto. Existe algo sobre a vontade de Deus que faz com que aquele homem que escreveu, que queria experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, experimentasse a vontade de Deus na sua morte. A vontade não deixa de ser boa. A vontade de Deus não deixa de ser perfeita ou agradável. Mas nós precisamos de coragem para orar isso aqui. Você conseguiria orar: Senhor, faça a tua vontade, quando você sabe que isso custa o teu emprego? Você teria coragem de orar: faça a tua vontade, quando você sabe que isso te custa danos financeiros? Você teria coragem de orar: faça a tua vontade, quando você sabe que isso vai te causar perseguição? E se você soubesse que isso ia custar a sua vida, você oraria ainda assim? A oração do Pai Nosso não é um mantra e uma reza. É uma oração de alistamento. É o teu reino, é a tua vontade. Essa é a oração do nosso Senhor. Talvez a mais difícil delas. Em Mateus capítulo 26, quando nosso Senhor estava prestes a ser preso, a oração dele foi: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. A vontade de Jesus Cristo nesse momento não era ir para a cruz. A oração de Jesus era: Senhor, se possível, eu não quero experimentar a morte na cruz. Eu não quero experimentar a tua ira sobre mim. A vontade de Jesus Cristo nesse momento precisava ser conformada à vontade do Pai. Mas ele diz: seja feita a tua vontade. Esse tipo de coragem é que nós precisamos para orar essa oração.
Talvez você se lembre no nosso aniversário, no ano passado, quando a Gabriela, velha, deu o testemunho dela. E ela contou que depois de uma gravidez difícil, de um parto muito complicado, a sua filha Elisa estava no hospital. E ali ambas estavam lutando pela vida. E que um amigo teria chegado até ela e dito: você está pronta para entregar a tua filha nas mãos de Deus? E ela confessa que naquele momento ela falou: que Deus é esse que pede a minha filha. Orar seja feita a tua vontade é ter a coragem de dizer: Senhor, ainda que eu peca a minha filha, a tua vontade não a minha. Foi uma oração de entrega, foi uma oração de dor, foi uma oração de profundo sofrimento. Algo que na experiência dela com o Senhor teve confiança de que a vontade dele é boa, conformidade de que a minha vida não é ruim, e de coragem para dizer: eu prefiro a tua. Pela graça de Deus, ambas estão muito bem. Mas essa é uma oração dificílima de fazer. Talvez você não conheça muito bem a minha história, mas eu fui casado com a Amanda antes de ser casado com a Gabriela. Logo que iniciei minha jornada pastoral, nos casamos. Pouco tempo depois o Natan nasceu. Pouco tempo depois nós mudamos para os Estados Unidos, a Melissa nasce lá. E lá nós descobrimos que ela tinha sido diagnosticada com câncer. A princípio algo simples, que se tornou algo extremamente complicado. Tratamento extremamente agressivos. E a cada visita médica, uma notícia boa e uma preocupação. O tempo foi passando. O tratamento extremamente agressivo, a princípio, parece ter dado resultado, e ela recebe a carta de que estava tudo bem. Nós voltamos para o Brasil. Com menos de um mês, começa a manifestar outros problemas. O seu tratamento tinha sido agressivo demais. Na tentativa de frear o desenvolvimento daquele câncer, o tratamento destruiu a medula óssea e ela desenvolveu um segundo tipo de câncer, que afetava a sua medula. O tratamento foi feito, a princípio com alguns resultados, mas pouco a pouco, a vida, a vitalidade, a energia e a alegria foram sendo tirados dela. As crianças assistindo, as pessoas assistindo. E em casa a minha oração era: Senhor, cura. Senhor, liberta. O Senhor fez tantos milagres, por que parar agora? O Senhor criou tanta coisa, por que parar agora? Mas as minhas orações naquelas madrugadas terminavam com: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa e eu espero por isso. As notícias não foram melhorando. E as minhas orações começaram a se tornar brigas com o Senhor. É isso que o Senhor vai fazer? É essa a sua vontade boa? É isso que o Senhor chama de vontade boa, e perfeita e agradável? O Senhor está matando a mãe do Natan. O Senhor vai deixá-lo sem mãe. Essa é a tua boa vontade. É isso que você chama de bom. É assim que você define as coisas. E nas minhas lutas com o Senhor, eu voltava para Ele no final das minhas orações e dizia: o Senhor sabe que eu não vou a lugar nenhum. O Senhor sabe que eu não vou abrir mão do meu compromisso contigo. Mas por que o Senhor não poupa as crianças? O tratamento não foi fazendo mais efeito. Até um dia que, conversando com um dos médicos, ele disse: no máximo 6 meses. Ninguém escuta isso bem. Eu voltei para o Senhor e falei: Senhor, eu não acredito que é assim que se define uma vontade boa. Eu não acho isso nada agradável. E se quiser a minha opinião,
Você precisa definir melhor o que significa perfeito, porque isso aqui para mim não tem nada de perfeito. Mas eu confio no Senhor. E se essa é a sua vontade, que seja a sua, não a minha. Essa não é uma oração fácil de fazer. Essa não é uma oração qualquer. Poucos dias depois, os medicamentos deixaram de fazer efeito, o organismo parou de reagir e ela veio a falecer. No dia do seu enterro, eu tive o privilégio de testemunhar o que eu aprendi com o Senhor naqueles dias. Em todo aquele caos, o Senhor proveu tudo o que eu precisava. Em todo aquele caos, o Senhor manifestou o poder que eu precisava para enfrentar aquelas situações. E a presença dele se fez clara e palpável todos os momentos. Eu não sei qual era a intenção do Senhor, mas eu garanto para você que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mesmo quando ela não se conforma à minha. Orar, Senhor, seja feita a tua vontade, é entregar as nossas vidas na mão dele. E é a coragem de perseverar na vontade de Deus até o fim. Seja feita a tua vontade é um ato de confiança, mas é também um ato de conformidade. Mas é coragem. Dizer seja feita a tua vontade quando a vontade dele é diferente da nossa é um ato de coragem. Dizer seja feita a tua vontade quando a nossa vontade é mais parecida com a desse mundo é um ato de coragem. Por isso, quando nós oramos, seja feita a tua vontade, orar, seja feita a tua vontade, é orar para experimentar a vontade de Deus, conformando a nossa vontade com a dele e perseverando na vontade dele nesse mundo. Essa é uma oração de alistamento. Você está preparado para viver essa vontade de Deus no mundo, mesmo que isso te custe muito, porque é isso que significa orar, seja feita a tua vontade. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.